Eu sou a Marcela, aqui comigo está a Júlia, nós somos especialistas MAPA e hoje vamos trazer o conteúdo Janeiro Branco, além do hype. Janeiro Branco, assim como outras campanhas de conscientização à saúde, assim como Outubro Rosa, Novembro Azul, vem trazer em evidência um tema específico associado à saúde, que é a saúde mental. Nessa época do ano, nós sempre associamos mês de janeiro, início do ano, né, a uma tela branca, a oportunidade de reinvenções e de recomeços. E é por isso que essa data é tão significativa para pensarmos acerca da saúde mental, né? Para pensarmos ali de como que podemos reorganizar a nossa vida para que esse tema que é tão caro para que a gente tenha ali uma vida sustentável e saudável esteja também incluso, né? Então, essa campanha vem aí desde 2014, surgiu em Uberlândia, mas já tem se estendido pelo Brasil e até outros países, como Japão e Angola. E a MAPA, como tendo por objetivo, né, entender o ser humano e sua relação com o trabalho, tem no tema da saúde mental um assunto muito caro para discussão, né, para trazer aqui provocações acerca disso. Nós já lançamos o conteúdo em dezembro com a Júlia, inclusive. Nessa aula de dezembro, foram propostas ali pela Júlia algumas ações específicas, né, que poderiam ali ser pensadas por empresas com diferentes níveis ali de amadurecimento acerca do tema. Hoje nós vamos trazer um conteúdo mais reflexivo. Então, para além das estratégias que são pensadas ali em uma determinada época do ano, como nós podemos atuar alinhado aos propósitos ali, ao objetivo da empresa a longo prazo, né? Como que a gente pode trazer esse tema além do hype, além do momento ali em que ele é colocado em evidência, que ele é falado. Perfeito. A gente pode partir do princípio, né, que para a gente conseguir estabelecer o que a gente chama de uma cultura de saúde mental, a gente precisa dar um passo a mais do que só implementar ações. Não que as ações não sejam importantes, né? Através delas que a gente vai, de fato, materializar aquilo que é necessário para se ter um ambiente de trabalho mais saudável, né? Mas a gente precisa começar a incorporar os porquês dessas ações existirem, né? E quais são os nossos objetivos através dessas ações, né? E por que que isso é importante? Por que que isso se faz tão importante? Porque o trabalho, ele tem um lugar de centralidade na vida das pessoas, né? Se a gente for pensar no tempo que a gente tem de investimento nas nossas diversas atividades, o nosso trabalho estaria ali como a atividade que a gente mais investe ao longo da nossa vida, né? Então, a gente precisa construir um contexto onde seja possível atuar com aquilo que a gente gosta ou não, com aquilo que é um propósito de vida ou não, mas que seja um ambiente minimamente saudável, um ambiente minimamente digno, né, para as pessoas de uma forma em geral. Então, por tudo isso, né, que é trazido, a gente precisa pensar na campanha do Janeiro Branco como uma iniciativa primária, mas algo que a gente consiga estender ali ao longo do ano, e não só ao longo do ano, né, mas estender mesmo como uma cultura das organizações hoje. Então, o falar de saúde mental no trabalho, tratar de saúde mental no trabalho, não deve ser algo restrito apenas a campanhas mensais, né? Isso que a MAPA acredita. Nem tampouco a gente deve utilizar dessa temática para corresponder a uma demanda midiática, a fim da gente obter algum tipo de aprovação social, né? Mas a gente precisa levantar essa discussão como uma forma de uma nova estruturação do trabalho. E quando a gente pensa em saúde mental, não é uma temática nova dentro do contexto de trabalho, né? É algo que sempre foi uma necessidade, é algo que sempre foi emergente,
Mas como tudo na vida e no contexto de trabalho não é diferente, vão acontecendo, vão ocorrendo algumas situações em específico, às vezes situações econômicas, situações sociais ou um conjunto disso, que vão chamando a sociedade e as organizações a tratar mais especificamente de algumas temáticas ou não. Então, a gente vem vindo aí de um cenário mundial, de um cenário social, que vem chamando as organizações a cada vez mais tratar da saúde mental e fazer disso uma cultura. E isso é importante, acima de tudo, porque o trabalho ele tem um lugar de centralidade na construção dos indivíduos, né? Então, se a gente pensa aí no trabalho em si, as pessoas elas passam a maior parte da vida inseridas em suas atividades de trabalho, né, inseridas nas organizações, produzindo. Né? Então, por que não tratar de uma melhoria nesse contexto, e uma melhoria principalmente voltada para a saúde? A gente está falando aqui de contextos e ambientes de trabalho que sejam sustentáveis e que não seja só um ambiente onde a gente trata de forma corretiva o adoecimento, por exemplo, ou a temática de forma geral, de uma maneira midiática, de uma maneira estética, que seria o quê? Para atender ali as necessidades sociais ou alguns padrões, algumas temáticas que estão mais em voga, né? A gente está falando de vidas humanas e a gente está falando de uma nova formação da relação de pessoas com o seu contexto de trabalho, né? Então, coisas que antes talvez seriam mais aceitáveis ou mais bem vistas socialmente, hoje a gente já vai ver uma mudança nesse contexto. E daí, então, a necessidade da gente tratar a saúde mental como uma centralidade dentro do contexto de trabalho, né? Com certeza. E aí, quando você traz essa ideia, né, Júlia, de que coisas que antes eram aceitáveis, né, e agora a gente tem uma discussão sobre isso, a gente pode trazer à tona a questão das demissões em massa, né, de que as pessoas, principalmente depois dos momentos mais críticos ali da pandemia, começaram a refletir acerca daquilo que a gente foi trazendo como adaptações, né, ao momento crítico, mas que foi fazendo mais sentido, né? Então, a questão da flexibilidade, de que nós tenhamos tempo para nos dedicar a outros contextos de vida, né, a outras atividades além do trabalho, e que esse trabalho ele também seja fonte de saúde. Então, antes da gente prosseguir com essa discussão, eu acho importante que a gente marque de que saúde nós estamos tratando. Nosso contexto, né, de educação formal, muitas vezes a saúde mental e a saúde física, elas são tratadas em bloquinhos distintos. Nós temos uma vida muito segmentada. A pandemia, ela trouxe, né, apesar ali das diversas situações de adoecimento, né, para além do vírus, mas do que o confinamento, do que todas as mudanças, né, que nós precisamos, né, de lidar, ela trouxe esse imperativo de que a gente voltasse o olhar para o fato de que nós somos seres num todo, né? Então, o que é saúde? A saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde como o completo bem-estar físico, mental, social. Então, não consiste apenas na ausência de doença, que eu acredito que seja um dos pontos ali que a gente tinha como aceitável. O indivíduo saudável era o indivíduo que não tinha uma doença. E mais que isso, era um indivíduo que não tinha uma doença física. E Exato, isso mesmo. agora, né, nós estamos, isso está vindo à tona de uma forma mais intensa, porque nós estamos tendo números de turnover mais alto associados ao adoecimento mental. Nós, a inclusão do burnout na classificação internacional de doenças, ela também
trazem evidência esse fato, né, do quanto que o Perfeito. esgotamento ele pode impactar, né? Então, um dos pontos é que a gente pense a saúde de uma forma completa. A gente precisa de olhar para o aspecto da saúde mental, da saúde física, da saúde das relações, né? Pensando ali num contexto social, mas também pensando que isso é um assunto complexo, né? O contexto de saúde é um contexto complexo. Então, não Sim, basta ali apenas uma conscientização pontual, né? E pensar isso de uma forma pontual, mas que a gente pense em como que essas ações elas se interrelacionam com o contexto de trabalho desse indivíduo. Então, qual que é o ponto de partida para a gente pensar? O que que a gente tem aqui como provocação do dia de hoje? Que a perfeito. gente não pode pensar de forma isolada. Isso, perfeito. E até quando você traz, Marcela, assim, o conceito, né, de saúde que a OMS define, é até interessante porque destacar assim a palavra um completo estado, né? E hoje a gente já tem Utopia, né? discussões exatamente. Hoje a gente já tem muitas discussões a respeito disso, né? De até como o conceito de saúde também é um pouco equivocado. O quanto que ainda é difícil para nós falar de saúde e promoção de saúde, e o quanto que, de forma geral, ainda é visto as definições e as ações, elas ainda são vistas de um ponto de vista muito utópico. E aí, talvez, por isso, a dificuldade de muitas organizações em criar em si uma cultura de saúde mental. Talvez por ter ali no seu inconsciente ou no seu consciente, né, de que alcançar um ambiente saudável dentro do contexto de trabalho seja uma impossibilidade por si só. Pensando na mapa como um todo, nesses conteúdos que a gente já vem trabalhando acerca do tema, é de que há possibilidades de se ter um ambiente saudável dentro do contexto de trabalho e de que há formas práticas de fazer isso. E que em si não são ações de outro mundo, não são ações completamente desgarradas da realidade organizacional, né? Então, por exemplo, no conteúdo que foi trazido em dezembro, onde a gente direciona ali algumas ações específicas, a depender do nível de maturidade da empresa, o que a gente está trazendo ali, o que é falado, são de questões práticas no dia a dia, algumas pequenas ações ou ações mais estruturadas que vão auxiliando uma estruturação de um contexto mais saudável, de um contexto que promova mais a saúde das pessoas, ao invés de um contexto que seja corretivo, ao invés de ser um contexto que lide com o adoecimento, um contexto que promova a saúde, né? E por que a gente fala de níveis de maturidade? Porque a própria empresa, ela precisa ir traçando a sua linha de raciocínio acerca do tema e entendendo como que isso vai se encaixando com o seu negócio, com os seus objetivos, né, com a sua própria estrutura de uma forma geral, né? E a reflexão por trás dessas ações, ela é importante justamente para isso, né? Para que cada organização ela consiga encontrar o seu caminho, mas que esse caminho seja traçado através do concreto, né? Sim, muito interessante esse ponto que você traz, Júlia, da utopia, né? E isso vai ao encontro de outro ponto assim, que a gente poderia trazer para essa discussão, que é da ditadura da felicidade. Não é algo exclusivo do contexto de trabalho, eu acho que traz ali dos nossos tempos atuais em que muitas vezes o desconforto, a tristeza, eu acho que é até influenciado por esse conceito de saúde, né, de estado de bem-estar pleno, em que a gente acredita que ter saúde é a ausência de sofrimento.
mas o sofrimento ele é inerente ao humano. Então, se por um lado o contexto de saúde, o conceito de saúde, como eu trouxe, ele traz uma provocação importante de que saúde é o todo, né? A gente precisa de olhar de uma forma ampla e não segmentada. Por outro, esse extremo também deve ser olhado com cuidado, né? Então, o propósito do trabalho o principal propósito do trabalho é que esse trabalhador seja feliz. A gente pode trazer esse como propósito principal. Voltando ali na história da humanidade, a gente pode pensar que este não é o propósito inicial, né? Os seres humanos, desde o momento em que passam de caçadores-coletores a grupos de pessoas que plantam, que criam o seu próprio alimento, a gente está falando principalmente de subsistência. Então, o primeiro ponto é esse. É claro que o trabalho ele não ainda mais no mundo de hoje, né, em que o significado, que o propósito, ele ganha um papel importante, mas a gente tem que partir desse ponto. Até porque, para algumas atividades, para alguns segmentos de trabalho, o propósito ele não está ali tão explícito, né? Perfeito. Então, é um ponto ali que a gente precisa de focar. E muitas vezes, no imperativo de responder a essa demanda de fazer trabalhadores, fazer colaboradores felizes, a empresa ela acaba não sendo tão transparente quanto a esse ponto que você comentou das ações concretas, do fazer o que é possível. Então, outro dos temas assim que tem estado muito em voga é a questão da segurança psicológica. E qual que é o principal aspecto atrelado à segurança psicológica? É a transparência, é estar em um ambiente em que seja possível ali revelar suas fragilidades, mas que a gente também saiba o que esperar, né? Então, quando nós temos organizações que prometem felicidade, muitas vezes até com uma boa intenção, né? Com um propósito ali de que isso seja real. Mas a gente tem que ter em mente que isso não é possível, né? Exato. E aí já entra nessa lógica da utopia, né? O que a gente vê hoje é que muitas organizações elas partem de um princípio errôneo, né? Do que é promover saúde dentro do contexto do trabalho. Então, hoje nós temos a Mariana Holanda, ela é psicóloga e foi a primeira diretora de saúde mental do mercado brasileiro. E ela vai trazer algumas discussões a respeito de alguns paradigmas que a gente tem hoje dentro das empresas, dentro do contexto organizacional de forma geral, e que contribuem para o processo de adoecimento. E um desses paradigmas é justamente essa associação de que toda atividade, de que todo trabalho exercido precisa estar associado a um propósito de vida. E a gente precisa entender isso a nível de sociedade mesmo. Esse histórico que você traz do trabalho, de estar associado ao meio de subsistência, ainda é a realidade da grande maioria dos trabalhadores, a grande maioria dos colaboradores dentro das organizações. Então, muitas vezes, o caminho de se promover saúde não é essa obrigatoriedade de se sentir plenamente feliz dentro das suas execuções, dentro das atividades que realiza, e essa obrigatoriedade em encontrar um propósito maior para a atividade que é realizada. Então, em muitas situações, o propósito é sobreviver, o propósito é ter os meios ali, os recursos para adquirir outras coisas na vida. Quando a gente fala de propósito, é um conceito muito amplo. Então, às vezes, o propósito maior da vida da pessoa está relacionado à religiosidade, está relacionado a outros aspectos da vida que não o trabalho. Então, é óbvio que se a gente tem ali pessoas que têm a oportunidade em encontrar um propósito maior na atividade que exerce, obviamente que essa é uma pessoa que vai ter um ganho maior no seu dia a dia de trabalho. Isso é inegável. Esse uso do propósito de trabalho, ele vem para romantizar a falta de limite.
romantizar as metas inalcançáveis, romantizar que as pessoas se doem ao trabalho como se não houvessem outras coisas a se fazer, né? Como se aquele fosse de fato o único propósito, né? Então, entra também nesse lugar e a gente precisa pensar sobre isso. Como que essa é uma dinâmica adoecedora? E adoecedora não só para a organização, para os líderes, mas principalmente para os colaboradores. Ela vai trazer também alguns outros paradigmas que tentam muito a dinâmica organizacional, que é, por exemplo, a questão de sair da zona de conforto. Então, é como se estar em uma situação confortável estivesse diretamente alinhado ali a ser improdutivo. Se você está na sua zona de conforto, é porque você não está produzindo o suficiente ou você não está produzindo o quanto que você poderia, né? E o tanto que isso também está alinhado a processos de adoecimento. Por quê? Qual indivíduo consegue estar sempre se desafiando? É claro que os desafios, as situações ali que mexem um pouco com o nosso fazer, são provocativas para uma otimização, são provocativas para melhoria. Então, em certos níveis, o ambiente desafiador, ele é necessário para que o negócio cresça, para que as pessoas cresçam e se desenvolvam, certamente. Mas ninguém sobrevive de forma saudável se sempre está sendo exigido desse indivíduo que ele faça mais, ele faça um pouco mais, ele faça um pouco mais. Então, isso a gente está falando, ao invés de um ambiente de crescimento, a gente está falando de um ambiente estressor. Um outro ponto trazido por ela é a liderança pelo exemplo, mas o que se espera hoje é um exemplo de perfeição. Lideranças que não têm vulnerabilidade. Então, o que é propagado? Que o líder ele precisa sempre estar bem, o líder ele precisa estar sempre alinhado, o líder ele precisa estar sempre preparado para o que vier, sem nenhum tipo de baixa de produtividade, ou baixa de humor, ou baixa de motivação e engajamento. E a gente sabe que isso é humanamente possível. Então, quando a Marcela trouxe lá no início do ambiente de segurança psicológica, quando a gente fala desse tema também, e ele está totalmente atrelado à saúde, à promoção de saúde, ele precisa alcançar a toda a organização. Então, os líderes também precisam estar inseridos em um ambiente de segurança psicológica, onde eles possam mostrar suas vulnerabilidades, mostrar as suas fragilidades. Então, a liderança pelo exemplo, ela deveria ser a pessoa o líder, que admite em algumas situações que ele não sabe, que ele precisa pesquisar, que ele precisa aprender. O líder que admite que ele também pode estar cansado, que ele também pode estar passando por um estresse, que ele também pode estar com um problema em casa. E nada disso é algo que está totalmente à parte do contexto das organizações. Mas muitas vezes cria uma ideia de que é possível, de que essas coisas não existam e que são essas coisas que promovem ali uma falta de crescimento do negócio. Quando, na verdade, a gente sabe que são outros pontos, que é justamente uma organização, uma estrutura de trabalho que não é sustentável, que promove o ambiente de adoecimento. Sem dúvida. E quando você traz esses paradigmas que a Mariana Holanda propõe, me vem à mente que essas são as receitas para o burnout. Pensar de uma forma negativa a respeito da zona de conforto, esse entendimento de que temos o tempo inteiro de colocar propósito em tudo, essa ideia utópica da liderança. Então, tudo isso está associado a um alto desempenho, ao extremo, em um nível de estresse, né? Então, existem estudos aí que falam sobre as curvas do estresse. Então, em um primeiro momento, existe ali uma resposta intensa, então, muito provavelmente, essa organização ela vai ter um crescimento ali exponencial, e depois a gente tem uma queda, né? Uma queda de produtividade, um número ali mais elevado de adoecimento, de turnover. Então, é muito importante que a gente pense em estratégias a longo prazo, né?
a Sim. constância, talvez ela seja mais importante do que um crescimento exponencial isolado, que depois vai trazer muitas consequências. Até pensando em um contexto que a psicologia tomou emprestado das ciências ali exatas, né, que é o conceito de resiliência. A gente não tem o conceito de resiliência como responder a um ambiente estressor de forma máxima o tempo todo, mas sim a Sim. capacidade de lidar com os desafios sem que haja percas e retornar a um estado ali de normalidade psicológica, de bem-estar, de capacidade de lidar ali com os desafios cotidianos. Então, não é ali Sim. o trabalho pelo estresse a todo tempo, né? E nada mais é, isso tudo que a gente está falando é um exercício de olhar para a humanidade das pessoas. Então, em muitos momentos, as ações organizacionais, elas estão focadas naquilo que é para o momento e naquilo que é uma produtividade para o agora ou um futuro próximo. A gente não vê ações e uma cultura instaurada ali que vise aquilo que é sustentável humanamente. E como que a gente faz isso de forma prática, né, Júlia? Olhando primeiro para a atividade. Então, analisando ali quais são os pontos que podem acarretar um sofrimento que caminhe para o adoecimento. Então, a gente tem um desconforto, né, associado àquela falácia da felicidade, né? A gente tem um desconforto que ele é natural da vida, Sim, mas a gente tem desconfortos ali que eles extrapolam, né, aquilo que a gente consegue sustentar a longo prazo. Então, uma análise ali de se as metas, se as exigências ali do trabalho, elas estão alinhadas aos recursos que esse trabalhador tem, né? Então, esse trabalho, ele está deixando o trabalhador esgotado, está deixando esse colaborador esgotado a ponto de que ele não consiga dedicar tempo e energia para outros âmbitos da vida, para sua vida familiar, perfeito. para o lazer, para o cuidado físico, por exemplo. Outra questão, a gente tem ali exigências físicas, a gente tem ali situações de risco de acidente, trabalhos em turno, né? Como que a gente pode tratar esses pontos, né, para minorar esses impactos? O deslocamento, né, do trabalho até a casa desse trabalhador é um deslocamento possível, né, em termos de tempo? Quanto de tempo que a gente tem ali a respeito do deslocamento, a segurança nesse deslocamento? Então, são muito coisas concretas ali que a gente precisa de analisar. Então, o estudo Sim, da atividade, ele é o ponto de partida para que a gente pense nessas ações e para que a gente linke, né, esse cuidado no dia a dia com ações específicas, que é o que a Júlia trouxe no primeiro conteúdo, por exemplo. Um segundo isso. ponto, a gente está escutando esses trabalhadores? A gente está ali considerando o que eles têm a dizer também sobre a sua própria atividade? Porque isso não pode ser isolado também. E aí entra numa questão que muitas vezes as empresas trazem, tá, mas a gente vai abrir espaço para escuta e podem vir ali questões que a gente não consegue tratar, né? Que não está, talvez até em um momento específico ali da organização, que aquilo não é possível. Sim, Então, já entra em uma outra consideração, né? Uma outra falácia, muitas vezes, que escutar não é necessariamente atender a tudo aquilo que é falado, mas sim de alinhar expectativas, né? Então, pensando ali na perfeito. segurança psicológica. E como que essa escuta ela pode ser feita? A gente tem diferentes níveis ali, né, de possibilidades, né? Seja de uma Sim, escuta individual até uma escuta mais coletiva. E aí, nessa escuta ali mais abrangente, a gente tem empresas que precisam de lançar mão dessas estratégias, né, ali mais em massa. Tem empresas com mais de 5 mil colaboradores, em que às vezes não é possível ter um programa ali que escute esses trabalhadores, talvez todos os dias, né, no setor ali, no RH ou no setor de saúde ocupacional. Aí vem
outras intervenções. A capacitação da liderança para isso, né? Para que ela consiga Sim. ali ouvir a sua equipe, perceber quais são os desconfortos que são ali comuns entre essas pessoas, né? Para que a organização atue dessa forma. E nós temos também ferramentas que propiciam isso, né? A MAPA vem trazer aí como contribuição o teste de personalidade MAPA, que foca um pouco mais ali nas questões específicas do indivíduo, mas que a gente também consegue reconhecer padrões ali associados ao contexto, né? Isso. Nós temos também o inventário de risco psicossocial, onde, para além das questões individuais, da percepção de bem-estar, de saúde desse avaliado, desse colaborador, a gente tem questões externas, né? Os fatores de proteção e os fatores de risco psicossocial. Então, tudo isso permite que a gente mapeie, que a gente escute esses colaboradores e consiga trabalhar em prol de ações mais assertivas e ações constantes, né? Então, é uma Isso. união entre o olhar para a atividade, o estudo dessa atividade. Não existe uma receita, né, Júlia? Você até trouxe isso no primeiro conteúdo. A escuta desses colaboradores e o entendimento ali de que é algo holístico, né? A gente não trabalha ali com prevenção de acidente, com saúde física e saúde mental de maneira isolada, né? Tudo há ali uma interface entre um campo e outro. Isso. A gente está falando de saúde integral, na verdade, né? Que a própria palavra já diz, né? É um movimento de integrar todos esses pontos, para aí sim a gente começar a conversar sobre um ambiente de promoção de saúde, né? Um ambiente de prevenção ao adoecimento também, né? Acho que tudo isso que você trouxe, e aí pegando um link, né, com o conteúdo que a gente trouxe em dezembro, é importante a gente destacar que quando a gente traz, né, as ações que seriam para uma empresa com um nível de maturidade menor ali no que diz respeito ao contexto de cultura de saúde mental, essas ações, elas são necessárias. E é possível que a organização, ela comece por elas como uma forma de também ir mostrando aos seus colaboradores de que o assunto está ali, de que o assunto está sendo tratado, de que o assunto está sendo lembrado, de que o assunto é importante. Mas é preciso que elas caminhem com uma reestruturação, à medida que a empresa ela vai adquirindo essa maturidade. Então, quando você fala ali do entendimento, do estudo da atividade, do estudo das estruturas de trabalho, é justamente esse trabalho da empresa ir fazendo esse estudo e alcançando essa maturidade, para que as ações externas, então a conscientização, o falar para as pessoas sobre, o trazer entendimento para as pessoas sobre certas questões, né, e ir trabalhando ali pequenas ações, ela ande em conjunto com essa reestruturação, que é o que de fato vai ser aquilo que é o perpétuo, né? É aquilo que vai sair de uma ação midiática, né, como a gente mencionou lá no início, é o que vai fazer a empresa ir para além do hype e sustentar uma cultura de saúde mental, né, uma cultura de promoção de saúde. E quando você traz, né, as soluções MAPA dentro desse contexto, você mencionou aí um exemplo de empresa com muitos colaboradores, né? Mas a gente consegue utilizar nessas soluções para qualquer nível, vai depender muito de qual o direcionamento que a empresa vai dar ali a partir da aplicação de um teste, né? Porque o que é a utilização do teste? É uma forma estratégica de você ter ali um braço direito, né, na estruturação ali de uma estratégia macro e de uma reestruturação dentro da empresa, né? Então, a testagem ela vai vir como uma solução estratégica. E é uma forma da empresa coletar dados baseados em ciência e dados cada vez mais confiáveis. E através desses dados, ir planejando as suas ações e planejando as suas estratégias conforme aquilo que é a sua realidade.
Porque quando a gente traz, né, um contexto de algumas ações, quando a gente pensa ali em promoção de saúde, em prevenção de acidente, a gente já tem ali, e aí pensando a nível de mercado, algumas ações de fato que já são estruturadas e comprovadamente, a gente já sabe que no contexto geral, elas têm ali a sua funcionalidade, a sua prestatividade. Mas quando a gente fala de um aprofundamento, a gente precisa entender a realidade do negócio e a gente precisa entender a realidade dos colaboradores. Então, a partir do momento que a gente utiliza uma testagem que vai no nível individual, porque esse colaborador ele é escutado individualmente no momento que ele está respondendo um teste, né? Ele está dizendo sobre si, ele está dizendo sobre o seu contexto, mas a gente consegue trazer o individual para o coletivo e tirar dados muito práticos disso. Dados que nos permitem fazer e promover ações que vão ali de encontro às dores, né? As Sim. dores específicas que são do próprio negócio, que são da própria organização. E aí que a gente sai daquilo que já foi traçado como estratégias gerais, né, dentro do contexto organizacional, e a gente começa a implantar a cultura da empresa, porque aí a gente está falando diretamente para as dores dos nossos colaboradores, né? E isso não significa que ao se ouvir colaboradores, você está abrindo brecha para que o colaborador dite as regras das organizações. A gente está abrindo brecha para um ambiente de troca. O negócio conhece muito sobre si, mas ninguém conhece mais sobre o negócio de do que quem está ali executando, né? Do que quem está ali fazendo as engrenagens da organização rodarem, né? E a organização ser capaz de entregar ali o seu produto final, né? Então, o que a gente propõe é a junção desses fatores para a gente chegar em ações que vão dizer ali daquilo que é a necessidade da organização, né? E se você que está assistindo, né, entendendo um pouco sobre esse contexto, sente a necessidade de que isso seja feito na sua organização, nos procure, venha conversar conosco, vamos entender juntos, né, qual que é a necessidade do seu negócio, qual que é a sua necessidade de escuta de pessoas, para que a gente consiga traçar ali o melhor cenário de soluções mapa para dentro da sua estrutura organizacional. Isso mesmo. E conta pra gente quais temas vocês querem que a gente aborde, que a gente elabore conteúdo daqui em diante. Acessem o Mapa Academy, além da aula de dezembro, né? Especificamente acerca desse tema de Janeiro Branco. Nós também temos lá outros conteúdos, e-books, Isso, outras aulas que podem aí complementar essa trilha de desenvolvimento dentro das empresas. Até mais! isso, perfeito. Tchau, tchau, até breve, pessoal.